Ranjo, muito obrigado por estar aqui. É uma grande honra da Sociedade Brasileira de Coluna tê-lo aqui novamente. Sei que esta é provavelmente sua quarta ou quinta vez no Brasil. E toda vez que você vem aqui, você ilumina nossos cérebros com sua experiência e conteúdo científico. Claro, sua gentileza e amizade são algo que realmente apreciamos. Obrigado por vir. Claro, o prazer é meu. É uma honra estar aqui, como sempre, e passar algum tempo com vocês. Posso dizer que estou muito impressionado com os cirurgiões de coluna brasileiros. Sabe, já faz alguns anos que não venho aqui por causa da pandemia, mas ver o progresso que vocês fizeram do lado clínico, acadêmico e científico tem sido realmente inspirador. Então, obrigado. Honrado por este prêmio. Obrigado. Muito obrigado. Acabei de mencionar que você provavelmente é uma das estrelas em ascensão na geração mais jovem de cirurgiões de coluna do mundo, especialmente no Zizou. Você tem um crescimento muito rápido em sua carreira, principalmente por ter tido treinamentos renomados em cirurgia ortopédica e de coluna, e se dedicado à ciência, à coleta de dados e à boa cirurgia. E acho que você provavelmente será uma das pessoas responsáveis por mudar o futuro da cirurgia da coluna. Acompanho sua carreira há mais de uma década e gostaria de saber como você pode se tornar um cirurgião importante nessa idade. Como se tornar um líder em uma idade tão jovem? Sim, quero dizer, acho que tive muita sorte de ter mentores incríveis na área. Sabe, mesmo antes de começar a exercer minha profissão, lembro-me de fazer algumas viagens para Gana, na África, sob a orientação do Dr. Renobabu em japonês. E quando eu estava no HSS como residente, ele me levou para Gana bem cedo. E antes mesmo de começar meu estágio no HSS, passei cerca de 3 meses e meio lá em Gana, fazendo cirurgias complexas e, claro, passando muito tempo com muitos outros cirurgiões de coluna internacionais que estavam visitando Gana na época e fazendo cirurgias complexas de coluna. Especialmente alguns dos cirurgiões de coluna mais conhecidos da Espanha, por exemplo, como Ferran Pellissier e Paco Agresso. E acho que a exposição a todos esses cirurgiões, Munish Gupta também se dedicou à viagem a Gana. Foi muito importante na minha carreira, porque pude ver certas coisas talvez muito mais cedo do que antes. Também realizei um grande volume de casos complexos muito cedo, sabe, talvez 30 ou 40 de 3 colunas nos primeiros 6 meses da minha prática, o que mudou minha trajetória, sabe, e claro, a orientação que tive com Larry Lenk, depois Frank Schwab e Todd Albert, e um pouco da colegialidade dentro do ISSG, o que acho que também foi muito importante, por causa da colaboração e discussões sobre nossas complicações comuns e como evitá-las. E é realmente uma difusão de conhecimento toda vez que nos encontramos, o que você não pode necessariamente quantificar, mas que muda você com o tempo e a exposição. É interessante porque já fiz muitas dessas entrevistas antes e uma coisa, ou talvez duas coisas que todo cirurgião diz aqui é que viajar ou viajar. Seria muito importante para você ver diferentes cirurgiões fazendo cirurgias, encontrar mentores e se colocar em uma posição humilde para aprender todos os dias com curiosidade e paixão. Então acho que isso resume praticamente todo o processo de tomada de decisão que faz de você um cirurgião excepcional. Aprendi também com meus mentores e tento consultar o máximo de cirurgiões possível, porque realmente acho que isso pode mudar a maneira como você escolhe algo de cada um e cria a sua própria maneira de fazer as coisas. Isso é algo que acontece aqui o tempo todo. Você mencionou o projeto de Gana. Você pode explicar um pouco mais o que o Boashi vem fazendo em Gana há tantos anos? Sim, então Boashi, acho que há mais de 20 anos abriu um hospital lá chamado Focus Hospital, que é basicamente uma fundação baseada em cirurgia ortopédica. Começou com problemas na coluna, mas agora eles basicamente fazem todas as cirurgias ortopédicas naquele hospital. Agora ele é totalmente financiado e opera de forma independente, porque acho que a Renoba, que começou há alguns anos, assumiu uma posição política de governança dentro do governo ganês. Então ele agora deixou o hospital e a maior parte das atividades do hospital com uma equipe dedicada ao hospital. Ele pode não realizar mais cirurgias, mas ainda fornece consultoria em casos, participa de conferências e outros eventos. Iniciou este hospital como entidade sem lucro, certo? Coletando fundos. Ouvi falar de alguns genes que o Dr. Boashi fez isso no passado na cidade de Nova York, tentando encontrar pessoas para apoiar esse tipo de iniciativa. Como o programa gerencia toda a arrecadação de fundos e que tipo de pacientes eles estão cuidando?
Yeah, acho que a arrecadação de fundos está acontecendo por meio da fundação. Eles realizam galas anuais em várias áreas. Há um conselho de diretores ativo, que também aconselha sobre métodos de arrecadação de fundos e campanhas de doações. Quanto aos pacientes que eles tentam alcançar, inicialmente era principalmente na África Ocidental e em toda a área ao redor de Serra Leoa, Gana e Costa do Marfim, mas também na Etiópia. E isso aconteceu por meio de algumas das colaborações que ele teve com outros médicos que estavam disponíveis nessas áreas e que atenderam pacientes com deformidades significativas na coluna que precisavam ser tratadas. Então foi como uma referência por esse motivo, através de vários caminhos, até aquele centro em Gana. E essas iniciativas são algo que você sente vontade de retribuir a esses pacientes. Toda vez que você vai lá, provavelmente é uma população muito pobre, com deformidades graves na coluna, e todo o programa é uma organização sem fins lucrativos, tentando obter fundos por meio dessas iniciativas. Mas para você, como cirurgião, eu sei que esta é uma organização em si, que funciona sozinha, mas como isso afeta você como cirurgião? Bem, acho que uma coisa é que há uma tremenda quantidade de satisfação que você obtém ao ser voluntário. Porque se eu fosse agora, seria uma viagem completamente voluntária. E na verdade, a maneira como o Dr. Bawashi e o hospital estruturaram as cirurgias de coluna agora, sabia? Há um subconjunto de pacientes que são cobertos pelo governo em Gana. Mas se nós, como cirurgiões, quisermos ir a um caso específico do qual somos responsáveis, ou alguns casos, e temos que ser responsáveis por levantar fundos para a viagem, para cobrir nossa passagem aérea, para cobrir os custos cirúrgicos daquela operação. Eu acho que agora custa cerca de $50 mil em dólares americanos para um paciente totalmente financiado, incluindo toda a estadia no hospital, os implantes, a operação e a passagem aérea. Então, obviamente, quando vamos como cirurgiões, não recebemos nada, mas isso nos permite arrecadar fundos para a missão do hospital e da instituição. Ok, interessante. Reconheço sua ocupada agenda. Eu sei que você tem uma clínica grande, faz cirurgias praticamente todos os dias e ainda é muito conectado à ciência, publica muitos artigos. E você me disse há algum tempo que tem um dia dedicado na sua agenda somente para ciências. Como você administra seu tempo em termos de conciliar vida pessoal, uma prática muito corrida e também incluir reuniões e ciências? Sim, quero dizer, não acho que haja necessariamente uma solução. É sempre um equilíbrio em evolução. Às vezes uma área da sua vida exige mais tempo do que outras e você passa a vida tentando conciliar tudo isso. A jornada é a parte divertida. Mas eu definitivamente leio muito sobre modelos de eficiência e levo em consideração algumas das estratégias que outros líderes no mundo escreveram sobre gerenciamento de tempo. Por exemplo, como a regra de 2010 sobre trabalho versus tempo de intervalo e também quanto esforço você coloca numa coisa, como a regra 80-20 e coisas assim. Então eu tento compartimentar as coisas o máximo possível e fazer pausas frequentes, pausas curtas, mesmo que sejam de 5 a 7 minutos, mas para ajudar a evitar fadiga, esgotamento e coisas assim. Foi maravilhoso para mim ter uma válvula de escape como os exercícios, que me ajudaram a relaxar e também a pensar. Pense, porque você sabe, às vezes você faz corridas longas, por exemplo, ou está na academia e sua cabeça simplesmente divaga. E às vezes você acaba em um lugar, às vezes você encontra ideias de pesquisa sobre isso, nessas corridas e viagens. Então sabe, eu acho que de certa forma, quando você faz algo assim, você está matando 2 coelhos com uma cajadada só, certo? Porque você está correndo, se exercitando, mas também está pensando na ciência do que faz. E acho que todas essas coisas são úteis para tentar administrar o tempo. Depois percebi que elas são muito importantes para a saúde, claro, e também para o cérebro, mas também ter um hobby ou algo que te leva para outra dimensão, de modo que você não consegue pensar no trabalho e nos seus problemas. É muito, muito importante manter seu estado mental. Sim, eu concordo. Recentemente, o foco tem sido no esgotamento, afligindo muitas pessoas. Isto parcialmente se deve a progressos tecnológicos, impossibilitando verdadeiramente uma pausa, certo? Não há, como antes você costumava viajar para ir às reuniões. Agora você Zoom reuniões realiza. Então, você tem as reuniões pessoalmente, mas também tem as reuniões pelo Zoom, e é como... Não, você também tem as reuniões do Zoom. É só adicionar, certo? Sim, nunca há uma pausa. Então é importante, eu acho, conseguir equilibrar algum tempo livre. E eu acho que hobbies são ótimos. E obviamente, ao mesmo tempo, você também está fazendo um favor à sua saúde.
Yeah, of course. Quantos dias por semana ou por mês você dedica à ciência agora? Você sabe que é difícil quantificar, mas dediquei pelo menos um dia da semana a tarefas administrativas e algumas atividades relacionadas à pesquisa, seja lendo ou pensando sobre outro projeto, ou trabalhando em um manuscrito, ou editando, ou aconselhando alguns dos meus pupilos ou parceiros juniores e a equipe de pesquisa em projetos, coisas assim. Então não é necessariamente um dia inteiro, mas o que acontece é que muitas vezes eu fico meio dia aqui e depois no fim de semana, no sábado e no domingo, eu faço um pouco para compensar esse tempo. Mas você economiza esse tempo na sua agenda. Assim, planeja isso, pois senão terás que fazer cirurgias diárias. Sim, quero dizer, você definitivamente precisa proteger o tempo porque é fácil se perder e não ter esse tempo protegido. É preciso proteger tempo para si, assim como com a família. E se você não fizer essas coisas, tudo começa a se misturar e você começa a perder o foco. E aprenda a dizer não às vezes. É muito difícil dizer não, mas sim. Yes. Você é muito ativo cientificamente e sei que tem uma forte conexão com o ISSG. E muitas das publicações que você fez no passado e ainda faz estão relacionadas ao grupo da International Spine Society. Quero saber de vocês como é a experiência de trabalhar com esse grupo de mentes tão distintas, pessoas tão brilhantes, e como vocês, quero dizer, coletam dados diariamente e como gerenciar um grupo de estudo como esse. Porque vocês provavelmente mudaram a história da cirurgia da coluna com todos os dados que estão coletando, a análise de IA e toda a influência que vocês têm no campo da deformidade da coluna em adultos. Então, como você deve lidar com um grupo de estudo? Qual é a regra para que isso aconteça? E quais são as dicas que você dará para as futuras gerações? Sim, quero dizer, acho que o ISSG tem sido uma parte fundamental da minha carreira e desenvolvimento. Sabe, como eu estava mencionando antes, há muito conhecimento e experiência em qualquer uma dessas reuniões do ISSG, onde há uma troca de ideias e experiências, e isso resulta em um aprendizado passivo. Como você sabe, você se encontra na sala de cirurgia 1 ou 2 semanas depois da consulta, fazendo algo diferente e se pergunta por quê. Não é porque você mesmo pensou nisso, é porque você conviveu com pessoas tão maravilhosas, com experiências tão diversas, e já teve essa complicação antes, já se preocupou com isso antes, e por meio das conversas e da geração de ideias de estudo, você mesmo se vê mudando porque está exposto a isso. E acho que por isso o ISSG tem sido realmente incrível. Eles tiveram a sorte de ter líderes realmente dedicados, como por exemplo, Shea Bess, que dedica uma quantidade significativa de tempo ao ISSG, e também Virginie Lafage, que é fundamental na coleta de dados. Quero dizer, todos nós, em nossas instituições, temos nossos próprios coordenadores de pesquisa que enviam os dados para um banco de dados centralizado e coisas assim. Mas a pessoa que realmente organiza tudo isso está centralizada em Virginie e sua equipe. E acredito que o sucesso do ISSG se deve provavelmente a membros como esse, além daqueles membros do comitê executivo que dedicaram uma quantidade significativa de tempo à organização. E a troca de conhecimento não pode ser substituída. E eu diria que é semelhante a vir aqui para o Brasil. Sabe, toda vez que venho aqui, aprendo algo diferente. Acho que a última vez que estive aqui, passei algum tempo no simpósio do seu pai, e foi realmente interessante, porque depois de algumas de suas palestras, descobri que estava tentando poupar L5S1 em fusões longas e preservar 5.1, sabe? Mesmo que isso significasse 5 anos de movimento extra em L5S1 para uma mulher ativa de 50 anos com escoliose. 5 anos valem a pena. You know, right? So, acho que é tudo uma evolução. É tudo uma grande troca de conhecimento e colaboração, e todos nós aprendemos uns com os outros. E contanto que você tenha a mente aberta, você pode obter um valor tremendo disso. Sim, vocês que gerenciam um dos maiores bancos de dados de adultos recebem o prêmio de formação e provavelmente há mais de uma década ou mais. Vocês já consideraram transformar esse banco de dados em um processo de banco de dados aberto? Porque há muito avanço na análise de dados e também no desenvolvimento, especialmente depois da Covid, com o banco de dados aberto para parcerias para a ciência. Há muitos avanços, colocando mais olhos nos mesmos dados e abrindo os dados para a evolução da ciência. Vocês já pensaram em transformar esse banco de dados, claro, respeitando a anonimização e todos os tópicos, mas já pensaram em transformar esse banco de dados em um banco de dados de ciência aberta? Sim, quero dizer, acho que parte disso já começou com nossas colaborações com o ISSG e às vezes alguns dos modelos de alinhamento, por exemplo, que foram
foram desenvolvidos por meio de bancos de dados respectivos, nós os validávamos por meio de outros bancos de dados. Então, alguns dos ESSG trabalham com a pontuação de lacuna. Mark Thyssen. Sim, eles estavam tentando utilizar a validação da pontuação de lacuna no banco de dados ISSG-PON, e as coisas estavam indo e voltando em relação a alguns modelos preditivos. Então, acredito que há uma oportunidade. Sei que o ISSG está muito aberto à colaboração. Por exemplo, se alguém, você sabe, um dos seus colegas aqui no Brasil tivesse uma pergunta. Sim, eu já enviei alguns dos meus dados PAMES para Virginia, então eu sei disso. Mas estou colocando uma pressão para ir além disso. Um dado realmente aberto para coleta de dados abertos e também coleta e análise de dados internacionais. Então isso será de grande valor para a ciência. Sim, quero dizer, acho que enquanto for assim, acho que manter tudo aberto não é uma má ideia. Mas tem que haver algum controle em relação à utilização. Porque eu acho que o problema é, você sabe, além de tudo que você mencionou, é claro que vai haver a anonimização, a proteção da privacidade do paciente. Mas estamos falando de dados, por exemplo, que foram coletados por cirurgiões por meio de seu trabalho e de sua infraestrutura para que eles circulem livremente. Acho que somos muito livres em relação a ideias e conceitos. Por exemplo, se houvesse cirurgiões que tivessem certas hipóteses em relação ao que eles queriam testar e validar com o banco de dados, acho que estaríamos abertos a isso. Mas acho que definitivamente há um processo, e existe um processo agora mesmo dentro do ISSG, onde poderíamos pegar uma ideia, tentar publicá-la ou escrever um resumo, mas ela não seria aprovada e realmente submetida a nada até que o comitê executivo do ISSG a tenha revisado. Serei um pouco mais específico, porque fiz essa pergunta porque sei que vocês estão trabalhando em modelos de previsão e uso de inteligência artificial para prever complicações, por exemplo. E uma das limitações da inteligência artificial atualmente é que você precisa ensinar o algoritmo a encontrar a solução. Mas a única maneira de ensinar algoritmos a encontrar uma solução a partir de um resultado é ter um banco de dados muito amplo e heterogêneo. Você se torna parte do processo, parte do grupo. Então você muda um pouco a maneira como faz as coisas. Num ponto em que, num período de 10 anos, todos vocês estão fazendo praticamente a mesma coisa. Então, a heterogeneidade no seu banco de dados provavelmente é muito pequena, porque vocês estão se moldando da maneira que consideram ser a melhor. Então, isso será um pouco tendencioso na minha opinião. Não é um viés verdadeiro, é apenas um ruído que pode criar um resultado falso com base em um ponto de vista. Portanto, ter um banco de dados aberto provavelmente seria uma solução muito boa para mitigar esse tipo de problema. Sim, mas acho que ainda há uma diversidade significativa na maneira como abordamos a patologia. Você sabe, por exemplo, que eu provavelmente sou um dos únicos membros do ISSG atualmente que faz todas as cirurgias posteriores sem usar a parte interna do corpo. 75% das vezes, para minhas operações de deformidade primária, eu provavelmente faço 1 tonelada de PSOs e provavelmente tenho a maioria deles apenas por causa da forma como minha prática é, e talvez outras pessoas possam estar fazendo mais cirurgia de lifting A, por exemplo. Então, acredito que ainda há uma quantidade significativa de diversidade, e essa diversidade nos permite testar as hipóteses e os modelos uns dos outros. Por exemplo, recentemente tentamos analisar o conceito de tethering na cifose juncional, e os dados foram muito interessantes. E na verdade, foi interessante notar que, embora as pessoas falem sobre tethering dentro do ISSG, e todos nós meio que dizemos talvez devêssemos tentar tethering. Quando se trata de dados, apenas cerca de 30% das pessoas usam o tethering o tempo todo. Então provavelmente há outros 20% que ficam presas de vez em quando. Há pessoas como eu que nunca se amarram. Ou eu poderia amarrar uma vez a cada 50 casos ou algo assim. Então eu acho que há diversidade. E o fato de viajarmos, cada um dos nossos respectivos membros viajamos, ainda mantemos nossas atividades acadêmicas fora do ISSG, mantemos algum nível de heterogeneidade e diversidade que nos permite testar os modelos. E acho que uma das possibilidades e potenciais para o futuro é expandir a coleta de dados além de radiografias e dados demográficos, variáveis operatórias, certo? Acho que deveríamos abordar coisas como genômica e telômeros de dados comportamentais. Sim, exatamente. Bem, não apenas os telômeros, mas também a expressão de certos genótipos e como isso afeta os pacientes. Por exemplo, você sabe, até mesmo algo como hipercoagulabilidade, certo? Eu falei sobre isso antes, mas se você é hipercoagulável, é mais provável que tenha algum problema na cascata de coagulação. É uma questão genética, certo? Portanto, é mais provável que você tenha risco de TPB ou EP após a cirurgia. Então o que você faz com esse paciente? Você dá Lovenox a eles, tenta anticoagular o paciente, e isso é uma questão genética. Mas acho que isso é uma genética muito básica, mas há uma genética muito mais complexa que poderíamos fazer agora com a tecnologia de sequenciamento, que nos permitiria dizer coisas como, de acordo com a genética, esse paciente provavelmente terá íleo paralítico com oxicodona, mas provavelmente não com um derivado de morfina. Então talvez devêssemos
pudéssemos trocar a medicação, porque caso contrário, se eles tiverem ilho, ficarão mais tempo no hospital, com mais problemas e mais complicações. Então isso está relacionado, é claro, aos receptores de dopamina e aos receptores opioides no intestino. E isso é pessoal, cada um tem suas expressões diferentes. Então acredito que integrar alguns desses dados será extremamente útil, além dos dados comportamentais. A que horas o paciente acorda? A que horas e quantos passos eles dão por dia? Ainda culturas distintas. Diferenças culturais. Porque você sabe, indicar um T10 na pelvis, no Zecela, é provavelmente diferente do que no Japão. Sim. Provavelmente diferente da Coreia e do Brasil, porque temos populações diferentes, com atividades e expectativas diferentes. Então provavelmente isso mudou a maneira como o paciente encara a cirurgia e provavelmente mudou os resultados também. Sim, com certeza. E também temos que ser extremamente sensíveis a estressores regionais que afetam dados, procedimentos e técnicas. Assim como você e eu conversamos alguns dias atrás sobre pressões de custos no Brasil e como isso é muito diferente das pressões cruzadas nos Estados Unidos. Bem, eu poderia dizer que quando falo com meus colegas nos Estados Unidos, estou em Nova York, alguns dos meus colegas estão do outro lado do país e falamos sobre diferentes pressões de custo, mesmo dentro dos Estados Unidos, com base na região, Texas, Califórnia, em algum lugar no Centro-Oeste. E você pode imaginar isso, é claro, do Brasil para o Canadá, por exemplo. E isso vai afetar a prestação de cuidados, porque no final das contas, os hospitais estão de olho nisso. E sabe, eles colocam um pouco de pressão sobre, sabe, ter operações que são muito caras, por exemplo. Então acho que tudo isso contribui para a diversidade da coleta de dados que poderíamos utilizar. And we could really, acho que toda vez que temos reuniões como essa, ou colaborações de dados, a principal coisa que podemos fazer é realmente olhar para tudo com a mente aberta, e então é meio que escolher o que for preciso. Você precisa escolher o que funciona para você e seu sistema. Isso é muito importante. O dimensionamento é sempre assim. Sempre. Uma conversa muito atenciosa. Como você acha que é o relacionamento com a sociedade? Principalmente, você sabe, estou perguntando sobre a SRS, porque sei que você é um membro muito ativo da SRS. E nós, como Sociedade Espanhola Brasileira, somos muito gratos pela parceria entre a SRS e nossa sociedade por muitos e muitos anos. Eu sei que isso é muito apreciado da nossa parte. E sei que a SRS também está gostando desse tipo de colaboração internacional e está se tornando mais internacional, tendo participantes reais em todos os lugares. Como é para você participar de uma sociedade internacional e como você acha que isso pode moldar e mudar a maneira como um cirurgião toma decisões e faz de você um cirurgião melhor a cada vez? Sim, sabe, acho que a reunião da SRS e a SRS como sociedade foram tremendas na minha carreira em termos de exposição. Por exemplo, eu era um bolsista de viagem do SRS, acho que em 2017, tive a oportunidade de visitar muitos lugares na Europa, desde Espanha, França, Alemanha até a Rússia. Realmente tive uma viagem e uma experiência de aprendizado tremendas. E também, como eu disse antes, sobre a reunião do ISSG. Bem, se você for à reunião do ISSG, há 20 cirurgiões de deformidades se reunindo e falando sobre um problema e fazendo pesquisas. Quando você vai à reunião da SRS, há 1000. E eu acho que você sabe, no que diz respeito à missão mundial da SRS e à transição para realmente levá-la a uma sociedade mundial, isso já vem acontecendo há mais de uma década. E essa missão continua a melhorar e refinar. E acho que esse elemento da sociedade é muito, muito importante. E a inclusão de todos esses outros países está contribuindo para a troca de conhecimento, o que é importante para o cuidado desses pacientes. Então, você sabe que eu acho que a SRS é uma organização tremenda que está fazendo um trabalho tremendo em relação à colaboração mundial e à colaboração com a Sociedade Brasileira de Coluna. E o encontro aqui, eu acho que é um passo necessário para o que o futuro reserva para ambas as sociedades. E é muito importante para nós também, porque vocês sabem, essa troca de conhecimento é muito importante, claro, para vocês. Mas como parte do conselho de administração da sociedade, eu tenho que pensar no padrão de atendimento da cirurgia de coluna no meu país. E eu sei que vocês colaboram muito com essa evolução. Então, muito obrigado. Sim, quero dizer, acho que a iniciativa com a SRS em cursos mundiais, por exemplo, também foi tremenda, tendo-os levado para regiões e sendo sensíveis às áreas de necessidade. And it's an ongoing process. É um processo contínuo. Temos muita sorte e somos muito afortunados por termos amigos como você em nossa sociedade e por ajudar na evolução da sociedade da coluna aqui. Bem, eu aprecio você dizer isso, Rodrigo, mas também quero dizer que vocês foram fundamentais para mim e para o meu pensamento também. E seria mentira se eu dissesse que nossas interações não levaram a um enriquecimento no meu pensamento e na minha carreira. Quero dizer, absolutamente todas as conversas e até mesmo nossas discussões
discussões paralelas no jantar. Cada interação que tivemos juntos, porque todos com quem interagi, todos os seus colegas da Sociedade Brasileira de Coluna, são incrivelmente atenciosos e muito curiosos. E cada vez que ouço uma pergunta, cada vez que ouço um pensamento ou uma ideia, isso começa a me fazer pensar também. Isso começa a me fazer evoluir. Por isso, agradeço a colaboração, o tempo e, claro, a oportunidade de estar aqui. Isso retribui muita verdade. Então é tão verdade. Muito obrigado. Então, curiosidade, observar outras pessoas fazendo cirurgias. O que mais? Quais seriam os tópicos para se tornar um bom cirurgião de coluna? Acho que digo isso aos meus colegas o tempo todo. Paixão, sim. E uma parte da paixão, a atenção aos detalhes, certo? Então eu sempre falo sobre atenção aos detalhes, porque há muitas pequenas coisas, especialmente em cirurgias de deformidade da coluna, que podem dar errado. E de certa forma, nós, como sociedade, dizemos, essa pessoa é obsessiva compulsiva. Escolhendo um especialista em deformidades da coluna, busque um obsessivo compulsivo, idealmente. Porque são muitas variáveis que você tem que gerenciar ao mesmo tempo. Absolutamente certo. E eu acho que se você não está ciente disso, então a mente não conhece o olho. O olho não vê o que a mente não conhece. E você tem que tentar saber tudo o que pode acontecer. Tudo é potencialmente uma mina terrestre e você está evitando tudo isso para tentar chegar ao outro lado. E isso é a cirurgia de deformidade da coluna. Como seres humanos, somos muito ruins em prever riscos. Sim. É difícil controlar muitos fatores diferentes ao mesmo tempo. Sim. Absolutely. Você quer deixar uma mensagem final aos jovens cirurgiões? Sinta-se à vontade para falar sobre o que você acha que será útil para ele. Sim, então eu diria primeiro que é uma honra estar aqui no 19º encontro anual da Sociedade Brasileira de Coluna e ter grandes amizades com Carlos Romero e Rodrigo Amaral, assim como muitos outros cirurgiões de coluna brasileiros, dos quais me tornei muito próximo na última década. Acho que se eu tivesse que dar um conselho aos cirurgiões de coluna jovens e aspirantes, seria para terem uma mente aberta e permita o caminho e a oportunidade para colaborações, aprendizado, e isso será um ramo que se abrirá para outras oportunidades, pesquisa, melhoria nas habilidades cirúrgicas, colaboração dentro do seu próprio sistema hospitalar, para melhorar a prestação geral de cuidados para seus pacientes, a maneira como você lida com seus pacientes. Acredito que a base está nessa abertura e colaboração. Então, com isso, deixo vocês com essa mentalidade. Thank you very much. Amazing. Thank you. Thank you.